3 erros mais comuns de pessoas que usam Sumax, sumatriptano, que eu vou explicar para vocês por quê, né? É um remédio muito prescrito, muito usado, eu prescrevo muito para paciente com vários quadros de dor de cabeça, né? E eu tenho um vídeo aqui longo explicando como ele funciona, como ele age no seu corpo. Só que é que eu percebo, no meu dia a dia eu vejo 3 erros mais comuns de pacientes que fazem uso dessa medicação, né? Primeiro erro comum, né? Por ser um remédio com um nome meio diferente, às vezes o paciente fica com medo de tomar a medicação. Eu vou explicar para vocês por quê. Tudo que é novo tem dois extremos. Tem gente que gosta de super novidade, então, é um remédio novo, então é melhor. Não é isso, né? E tem um outro extremo de pacientes que tem um quadro que ele acha comum e normal, como quadro de dor de cabeça. Vamos supor, você tem enxaqueca, normalmente é uma doença que se repete, então você tem aquilo há muitos anos. E às vezes você está acostumado a usar um remédio, sei lá, uma dipirona, neosaldina, uma série dessas medicações que são comuns, ninguém tem medo de utilizar, e o médico passa o Sumax, o sumatriptano, e o paciente fica com medo, fala, eu não quero um remédio mais forte. Você tem que entender o seguinte, esse remédio, ele é mais caro, tem esse aspecto negativo do que esses outros remédios que eu citei, mas ele tem um aspecto que foi desenvolvido para alguns tipos de dor de cabeça, em especial enxaqueca. Então eu falo com o paciente, testa. Júlio, eu tive efeito colateral. Tudo bem, porque você vai ler a bula, ainda mais quando é um remédio novo, tem uma série de coisas. Tem paciente que sente um aperto no peito. Claro, qualquer remédio, se você for ler a bula, vão ter sinais e sintomas, mas a maioria dos pacientes não tem. E como é um dos remédios que melhor trata e melhor controla a dor, às vezes você usar esse remédio simples do que você usar um monte de remédio, que é o que acontece muitas vezes no paciente que não faz tratamento profilático e não faz o uso do remédio do jeito que o médico passou. Não estou dizendo que ele é melhor ou pior, mas tem muitos trabalhos com excelente controle com ele e às vezes o quadro do paciente que não está tão bem controlado você acaba optando. Então esse erro mais comum, o medo do uso. O segundo erro é quase o oposto do primeiro, né? Que é o quê? Muito paciente usa, funciona para ele e ele começa a utilizar de forma crônica. Eu sei que eu tenho essa dor de cabeça, então eu tomo Sumax. E começa a usar todo dia. Não pode fazer isso. Eu costumo falar para os pacientes, normalmente você vai utilizar na fase aguda, então às vezes você vai usar uma semana, 5 dias, até sua dor ir embora. Às vezes a enxaqueca ela é cíclica, né? A cefaleia tensional também. Então passa aquele momento mais crítico de estresse, você não está dormindo bem, a dor atacou, usa certinho do jeito que seu médico passou, por um período curto de tempo e depois para. Tem paciente que não, Júlio, ele melhora a minha dor e eu acabei tomando direto. Não precisa de receita e fui comprando. Cuidado com isso. Porque qualquer remédio é assim, né? Ele pode criar dependência, ele pode criar, o seu corpo começa a tomar analgésico e você se acostuma a usar aquilo, até dependência meio psicológica, né? Eu preciso tomar. E aquilo pode te prejudicar. Em especial quando você precisar, você está tomando remédio todo dia e às vezes vai aumentando dose, muito cuidado com ele. Ele não é um remédio que costuma gerar uma dependência importante, nem intolerância, né? Tanto que é um remédio que você consegue comprar até sem receita, mas você tem que ter atenção, qualquer remédio pode. Um dipirona, uma paracetamol, né? Tem uma dor de cabeça que a gente fala que é induzido pelos analgésicos, só para você ter ideia. De tanto que a pessoa toma, ela acaba ficando com dor quando para de tomar, né? E o terceiro erro mais comum é tomar sem saber a causa da sua doença. Só para vocês entenderem, dor de cabeça é um sintoma que alguma coisa não está legal. Júlio, meus pacientes, né, eles têm, eu trato, eu dou remédio, é uma coisa, ele tem um diagnóstico, muitas vezes eu fiz exame de imagem, eu investiguei, eu digo que ele tem doença e vou passar. É totalmente diferente do que você dá para o seu vizinho, para o seu parente, seu amigo, eu sei que a realidade é essa. Ou a pessoa, não, minha esposa tem uma dor de cabeça, é comum muita gente ouvir isso, e homem ainda mais que não gosta de ir médico, né? E aí ela toma o Sumax, melhora, então eu também estou tomando, está melhorando. Sim, mas qual é a causa? Você tem enxaqueca, como ela tem? Você tem outro quadro de dor? Então esse é um erro muito comum que a gente vê. E não dá, tem que tomar o remédio sabendo que está tratando, porque senão você esconde aquele sinal e às vezes você pode ter uma doença grave. Os tumores começam com dor de cabeça, aneurisma cerebral começa com dor de cabeça, uma série de doenças graves começam com dor de cabeça, e se você tomar, o remédio pode mascarar. Espero ter ajudado, abraço.